get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Alô, hoje dia 19 de junho de 2023. Vamos aqui a gravação da entrevista do nosso maior jornalista brasileiro, Alexandre Garcia, ao canal do Sérgio Tavares, português. Vamos lá? As pessoas estão com medo de sair para a rua. Saíram agora na parada gay, na Avenida Paulista, domingo passado. Saíram outro dia para apoiar o deputado que foi cassado. E foi cassado porque ele era o promotor público, o integrante do Ministério Público, o acusador na Lava Jato. Foi ele que acusou Lula. E aí se candidatou a deputado, foi o mais votado do estado do Paraná. Teve, se não me engano, 345 mil votos. E tiraram-lhe o mandato sob a alegação de um crime futuro. Parece aquele filme Minority Report. E agora, hoje é 19 de junho, segunda-feira, está nos tópicos lá do Twitter que ele fugiu, né? Dizendo que ele fugiu para... Não é foragido, que ele não tem nenhuma... Não é procurado pela justiça. Está dizendo que ele fugiu para Chicago, ele mostrou até o... Ai, meu Deus, todo mundo está com medo, né? Se um procurador da justiça está com medo, imagina o resto do povo. É complicado, chega a ser desanimador, sabe? Até de fazer vídeo desanima. Sim. Mas é a chamada vingança, porque Lula prometeu que se ia vingar, não é? Isso. É uma vingança já expressa por Lula. Ele já revelou que ele avisou. Está se vingando, é o que a gente vê, né, pelas manifestações dele. Aliás, também... Sim, conclua, por favor, sim. Sim, não, eu ia concluir dizendo que, aliás, Lula está atrapalhando o seu próprio governo com essa sede de vingança, que está afastando aqueles que poderiam eventualmente ser-lhe aliados, né? Porque as urnas mostraram, para a eleição do parlamento, mostraram que 68% da Câmara está com centro-direita e 62% do Senado. Mas não é isso que a gente tem visto nas votações, porque há uma interferência fisiológica, né? Inclusive, essas pessoas com uma sede mercantilista estão traindo seus eleitores que votaram neles para serem oposição ao governo. E, no entanto, estão votando a favor do governo. Sem dúvida. Sente-se nos olhos de Lula que ele está consumido por esse desejo de vingança e ele não consegue escondê-lo. Falou num país dividido. Eu aqui em Portugal fui dos poucos que fui mostrando as imagens dos mais de 70 dias de manifestações em frente aos quartéis após os resultados eleitorais, e notou-se um povo completamente desesperado a perceber que algo de muito mau estaria a acontecer no país. E agora vai-se concretizando tudo com as medidas que vão sendo tomadas por este novo governo, nomeadamente a censura. Porque já antes das eleições o Brasil vivia uma censura desmedida. O STF mandava bloquear redes como o Telegram, mandava deitar contas abaixo de deputados como Carla Zambelli, etc. E agora, este governo de esquerda, que já tem as televisões todas do seu lado, como se viu na campanha eleitoral, que não foi nada imparcial, e como se viu, por exemplo, na redação da Globo a festejar a vitória de Lula, como se não bastasse ter as televisões todas do seu lado, a primeira medida que Lula quer implementar é censurar, regular, diz ele, as redes sociais, que é a mesma coisa que censurar. Isto é típico da esquerda, né? A retirar a liberdade de expressão. A despeito do que diz a Constituição. Vou, de novo, recorrer à Carta Magna, que diz no artigo 5º, a linha 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E lá no artigo 220 da Constituição está escrito que
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Ou seja, isso inclui a nova forma de comunicação, que são as redes sociais, né? E diz no parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Está absolutamente claro. Não há o que interpretar a respeito disso. Está claro, não precisa de interpretação da Suprema Corte sobre essa determinação da nossa lei maior. E, no entanto, estão tentando censurar. Agora, isso vale também para Portugal, vale para a Europa, vale para o mundo inteiro. A pandemia foi um laboratório de experiência para saber até onde pode ir a censura, até onde se pode dominar a população. Essa que é a questão. Não foi só experiência de vacinas, mas experiência também de direitos humanos, de direitos políticos, de direitos civis. Até onde tolher os direitos civis, obrigar você a andar com o rosto coberto, já é um símbolo de cobrir a sua personalidade. Sim, submissão, não é? E não saia de casa. No momento em que dissermos não saia de casa, você não pode sair de casa. Não vá trabalhar, não faça compras, não ande na rua, né? Ou seja, é o domínio. Parece que eu estou vendo o H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Sem dúvida. Os Eloys eram dominados pelos Morlocks. Será que estamos nos encaminhando para isso? Existe um poeta brasileiro, Eduardo Reis, se não me engano, tem uma poesia chamada No Caminho com Mayakovsky. No primeiro dia, eles entram na nossa casa, entram no nosso jardim e pisam nas nossas flores. No segundo dia, eles matam o nosso cachorro. No terceiro dia, eles entram na nossa casa já encorajados pela nossa covardia e quando queremos gritar, eles já nos tiraram a voz. Então, é disso que a gente tem que se prevenir. Será que nós perdemos o ânimo, né? Somos cordeiros passivos que vamos para o... E a autoestima, e a própria autoestima, não é? O amor próprio também, não é? É um pouco isso. Mas depois usam sempre os argumentos que é tudo para o nosso bem. E, por exemplo, no caso aqui... Você usou, Sérgio, autoestima e logo se corrigiu por amor próprio. É uma das coisas que eu digo aqui. Os modismos americanos são impostos a gente até para diminuir a noção de amor próprio. O amor foi rebaixado à estima. Agora, autoestima não é mais amor próprio. Exatamente. São coisas sutis que vão nos podando, né? Tirando as belezas da nossa vida. Sim, e é a tal questão que usam sempre os argumentos que é tudo para o nosso bem, e neste caso da censura usam nomes bonitos como democratizar as redes, evitar discurso de ódio, mas nós vimos agora nos últimos meses antes das eleições cartoons sobre as facadas, sobre a facada a Bolsonaro, vídeos a jogarem à bola com a cabeça de Bolsonaro, editoriais da Folha de São Paulo a pedir a morte de Bolsonaro, mas nessa altura diziam que era criatividade, que era liberdade de expressão. Agora isso já não serve, não é? É conforme lhes interessa a narrativa. Vejo que você está muito bem informado sobre a realidade brasileira, inclusive nos seus bastidores. Mas é isso que estão fazendo, né? Comportem-se, baixem a cabeça, aceitem. Olha, 1.390 foram presos. Não, isso está na cabeça das pessoas. Outro dia um advogado me chamou a atenção. Olha, 1.390 pessoas presas, quantos são aqueles que os amam? Seus parentes, seus sobrinhos, seus tios, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Está atingindo 10, 20 mil pessoas que sentem nas suas casas, nas suas famílias, essas prisões. Agora, o Supremo já converteu quase todos réus, né? Que é uma coisa muito estranha, porque eles não têm foro privilegiado para serem julgados pelo Supremo. O foro deles deveria ser a primeira instância, um juiz
o juiz de primeira instância e não a Suprema Corte, essa outro defeito do nosso sistema jurídico hoje em dia. Os alunos de direito das faculdades de direito devem estar boquiabertos, sem saber o que está acontecendo, porque o professor provavelmente ensina a eles o que é o devido processo legal, o que é um Estado democrático de direito, e na prática eles estão vendo algo diferente. Sem dúvida. E esta semana, então, como eu disse, como referi há bocadinho, o Alexandre esteve nessa audiência no plenário legislativo da capital do país. As suas declarações ficaram a bombar e virais. Eu, de facto, retive essa frase que referiu há bocadinho. Eu nunca senti o que estou a sentir agora a respeito do arbítrio e autoritarismo. E ficou muito, muito viral também a sua imagem a pegar na Constituição, na imagem da Carta Magna. Como é que se entende que magistrados que deveriam ser os primeiros a respeitar a Constituição, como é que eles estão a desrespeitar e a pisar desta forma a Carta Magna? Que justificação encontra pessoal para que isto esteja a acontecer? Eu acho que é uma mentalidade, uma natureza que não é a natureza de juiz. Porque a Constituição diz que podem ser ministros do Supremo, não exige formação em direito, né? Diz que tem que ter notável saber jurídico isso conduta, abre um caminho para tudo. Serve para tudo, serve para o médico entrar no Supremo. Então, há o lobby dos advogados, há um número para advogados, para juízes de carreira, para promotores públicos, para juízes do trabalho, que temos aqui no Brasil uma justiça especializada em questões trabalhistas. E aí não há um juiz de carreira que chegou ao Supremo graças ao brilhantismo de sua carreira, que foi sendo promovido ao longo dos anos, se destacou como juiz. Não há isso. Então entram advogados e a natureza do advogado é defender uma causa, é defender uma pessoa, é defender uma ideia. E eu acho que a natureza deles que foram para lá, o ministro Fachin, por exemplo, era advogado do MST, das invasões de terra, de questões fundiárias. O ex-presidente da Suprema Corte, Toffoli, era advogado do PT. Pois, com ligações diretas ao partido, não é? Porque foram nomeados por eles. Está sendo nomeado, o próprio advogado de Lula está sendo nomeado por Lula. No entanto, o artigo 37 da Constituição diz que uma das características do serviço público no Brasil é a impessoalidade. Isso não tem nada de não está a acontecer. Então está explicado. Está completamente explicado. Em que não tem notável saber jurídico, que é mostrado por grandes teses, doutorados, brilho, palestras. Né? Já fez alguma palestra em Coimbra alguma vez? Não fez, né? Então é isso, né? Essa é a nossa Suprema Corte. Eu lembro de outros tempos, eu estou em Brasília há 47 anos, em que os juízes da Suprema Corte atravessavam a rua já de toga e eram aplaudidos pelas pessoas. As pessoas os admiravam, cumprimentavam. Eram pessoas que não davam entrevistas, não iam a coquetéis, não iam a festas de embaixada, se manifestavam só nos autos. Hoje, juiz se manifesta falando mal do ex-presidente da República, sendo que mais cedo ou mais tarde deverá julgá-lo. Que é isso? É incompreensível o que a gente tem visto. Pessoal, gostaram do vídeo? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dá uma força aí. Valeu!